Hoje a gente vai falar sobre a organização dos componentes curriculares e sobre a importância de compartilhar conhecimentos. Em relação às competências emocionais, nós temos essas que vocês estão vendo no slide: empatia, imaginação criativa, organização e respeito. Então, essas 4 competências socioemocionais estão bem presentes nessa aula de hoje que a gente vai desenvolver. Então, vamos começar falando sobre a organização dos componentes curriculares em nossa escola. Estamos, então, começando o segundo bimestre. Nessa atividade, você vai refletir sobre a importância das áreas de conhecimento e como elas se articulam para o desenvolvimento da sua aprendizagem e para a continuidade do seu projeto de vida. Para isso, é importante que você organize tudo o que sabe a respeito desse assunto e discuta isso com seus colegas. Antes de continuar, só um detalhe. Essa aula de hoje está baseada naquela atividade que vocês vão receber hoje pelo link da escola, tá bom? Então, a escola vai voltar a mandar links de atividades para vocês. E a atividade de projeto de vida é essa que eu estou trabalhando na aula de hoje, tá bom? Então, eu vou mostrar agora o passo a passo dessa atividade que vocês vão receber ainda hoje, ok? Então, fazendo o que a gente está fazendo aqui na aula, você já vai estar produzindo a sua atividade, beleza? Vocês vão fazer no papel e depois entregar na escola, tá bom? Então, não precisa fazer exatamente já, beleza? Aqui a gente pode só bater um papo. Mas é isso aqui que vocês vão ter que fazer depois no papel, pelo link que vocês vão receber lá da escola, tá bom? Então, vamos lá. A gente, então, vai organizar o que a gente sabe a respeito das matérias que a gente estuda aqui na escola, a respeito das áreas de conhecimento. A gente vai bater um papo a respeito disso. E qual que é a relação de todas essas matérias, de todas essas disciplinas, de todos esses componentes curriculares com o nosso projeto de vida? Então, nós temos algumas perguntas aqui. Vamos começar falando um pouco sobre tudo que você sabe sobre a organização das disciplinas, componentes curriculares e como essa organização pode favorecer a forma e o quanto você aprende. Pense como isso se relaciona também com o seu PV, com o seu projeto de vida. Primeira pergunta. Todas as pessoas podem participar. Quem já participou na escola, quem está participando pela primeira vez, eu quero que o máximo de alunos interajam, porque a nossa aula hoje é cheia de perguntas, cheia de interações. Então, ela vai ser cada vez melhor quanto mais vocês participarem. Beleza? Primeira pergunta. Como os componentes curriculares se organizam por área de conhecimento? Na escola, a gente tem algumas áreas de conhecimento. Deixa eu perguntar, vocês sabem o que é uma área de conhecimento? Vocês sabem quais são essas áreas de conhecimento? Então, pensem em todas as matérias que vocês têm. Sociologia, matemática, inglês, educação física e tal. Elas estão organizadas por área de conhecimento. Quais são essas áreas? Alguém saberia me dizer? Se não sabe todas, cite uma ou duas, pelo menos. Quais são as áreas de conhecimento? Por exemplo, a sociologia faz parte de uma área do conhecimento. A matemática faz parte... humana e exatas? Pode falar novamente, Maria, porque eu estava falando junto. Humanas e exatas? Isso, é exatamente isso. Então, a gente tem... Vamos começar organizando aqui no chat isso que você falou. Então, a Maria citou a área de humanas. Quais são as matérias que fazem parte da área de humanas? Alguém sabe? Português, história, sociologia, filosofia. Então, vamos lá. Na parte de humanas, nós temos sociologia,
Vou começar puxando para o meu lado. Filosofia, história e geografia. Então tá anotado aí. Humanas nós temos sociologia, filosofia, história e geografia. A Maria Eduarda citou também exatas. Exatas. Nós temos a... Não vou falar. Qual faz parte da área de exatas? Alguém saberia? Antes de eu falar. Matemática, física, Isso. química. Isso. Vamos começar com matemática. Exatas. Matemática. Existem outras que hoje estão na área de exatas, mas a partir de agora vão ser chamadas de ciências da natureza, que são física, química, biologia. Então, essas são as áreas, estão percebendo? Humanas, sociologia, filosofia, história e geografia. Exatas, a matemática, as ciências da natureza, física, química, biologia. A Maria tinha citado também português, só que português entra na área de linguagem. Tem alguma outra matéria que entra na área de linguagem, além de português? Linguagem é comunicação. O inglês. Inglês, muito bem. Tem mais alguma? Tem duas ainda na escola que se encaixam nessa área. Português, inglês. Pense em outra matéria que fala assim de formas de expressão. De formas de você se expressar, comunicar. Quais mais? Cinco segundos. 4. Seria arte? A Maria hoje está espetacular. Artes. E, por incrível que pareça, também educação física. Por que educação física? Porque eles dizem que educação física trabalha a linguagem corporal. Ok, eu já comentei na sala outro dia que eu acho estranha essa classificação de educação física em linguagem. Mas tem um sentido, porque realmente ali se trabalha a linguagem corporal. Ok? Então a gente tem essa divisão de áreas do conhecimento. Quando você vai fazer uma faculdade, você tem que optar por uma área. Então, se você vai estudar algo relacionado a humanas, nossa, eu me dou melhor com essa parte de história, filosofia, geografia, sociologia. Você então vai encontrar ali várias profissões a respeito disso, como sociólogo, professor de alguma dessas matérias, direito, até a psicologia entra nisso, economia, por mais que envolva números, também entra nessa área. Se você já é melhor com números, você vai para a área de exatas, você então pode ser um engenheiro, você pode trabalhar com a matemática dando aula ou na prática, enfim. Se você gosta de ciências da natureza, você pode se tornar um biólogo, você pode se tornar um químico, saber fazer remédios e por aí vai, tá? Então, são as áreas de conhecimento que nós temos aí. Segunda pergunta. Quais componentes curriculares parecem ter mais proximidade de conteúdos entre si? Bom, gente, eu acho que a gente nem precisa ficar muito tempo nessa pergunta. A divisão por áreas, ela é de acordo com a semelhança entre cada uma dessas matérias. Então, obviamente, sociologia ela vai se parecer mais com história, com filosofia, com geografia, tá? Então, as matérias que estão numa determinada área, elas se parecem mais umas com as outras. Terceira pergunta. Existem critérios na ordem dos conteúdos escolares apresentados em cada bimestre? Quais critérios foram usados para isso? Se vocês repararem, a apostila de vocês vão perceber que a apostila está dividida em situações de aprendizagem, em momentos, em conteúdos, habilidades, tem toda uma divisão. Cada bimestre você tem uma habilidade, você tem um conteúdo específico, você tem o passo a passo do desenvolvimento. Então, todas as apostilas estão organizadas dessa forma. Então, nessa pergunta, depois ali, quando vocês forem fazer a atividade, vocês vão falar um pouquinho sobre como que está organizada
a apostila de vocês, os conteúdos, como que eles estão dispostos ali e tal, tá bom? Quarta, é possível aprender, aqui eu quero a participação de vocês. É possível aprender os conteúdos dos componentes curriculares de acordo com o que você vivencia na sua rotina e prática escolar? Como? Então vamos lá, vou fazer com outras palavras. Pensem na rotina de vocês, seja rotina presencial ou rotina online. Vocês estão conseguindo aprender os conteúdos de cada componente? Essa rotina, as atividades que os professores passam, as aulas, elas estão sendo úteis para vocês? Vocês estão conseguindo aprender? Sim ou não? O que vocês acham que poderia ter mais para que vocês aprendessem melhor, caso vocês não estejam conseguindo aprender bem? Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho comigo a respeito disso. Quando vocês fazem os exercícios da apostila, vocês aprendem as aulas do Meet, as aulas na escola, enfim, essa rotina da escola tem contribuído para que vocês aprendam de fato? Comentem um pouco. Então, eu gosto das aulas online, mas prefiro, tipo, as presenciais. Porque, tipo, eu consigo focar mais. E, tipo, interagir também, tipo, com o professor, enfim. Legal. Bianca, aproveitando que você falou, deixa eu fazer uma pergunta. Você aprende mais com instruções ou por meio de imitações ou de coisas práticas? Como que você consegue aprender melhor? Conta para mim. Eu acho que por meio de coisas práticas. Ok. Cita um exemplo de uma atividade prática que você teve na escola entre o ano passado e esse, e que você achou que contribuiu com o seu aprendizado. Pode ser, assim, uma interação, pode ser uma coisa no laboratório, qualquer coisa. Fala uma coisa prática que você fez que foi legal. Meu Deus, difícil lembrar agora. Se alguém aqui também souber de alguma, pode contar, tá bom? Eu achei essa atividade aqui que a gente teve na eletiva, não é só projeto de vida, tá? Qualquer matéria. Eu achei legal essa atividade que a gente fez de projeto de vida, eu achei legal essa atividade que a gente fez em artes e tal. Pense em alguma que marcou vocês. Tranquilo. Eu acho muito interessante a aula onde os alunos participam, falam, compartilham suas ideias, suas respostas, seus conhecimentos. Já já vou falar um pouco a respeito disso, da importância de compartilhar conhecimentos. Eu acho muito legal quando esse assunto flui, quando os alunos estão dispostos a interagir, a falar, a contribuir, a perguntar. Então, Bianca, eu dou os parabéns para você, porque tanto agora quanto lá na aula, você movimentou esse aspecto, você incentivou, inclusive, os colegas, de alguma forma, a também falarem, a também interagirem. Eu acho que quando tem essa interação, essa troca de ideias, o assunto flui melhor do que quando fica uma pessoa só falando e alguém ouvindo ou fingindo que está ouvindo. Eu acho isso interessante. Então, assim, a escola ela tem buscado melhorar nesse aspecto prático. Porque eu também acho que quando a gente cria essa interação, cria a prática em laboratório, cria a prática de pesquisa, de produção, a gente acaba aprendendo mais mesmo do que apenas ouvindo alguém falar. Ouvir alguém falar é importante? É. A gente pode abrir mão disso? Não. Vocês têm que me ouvir, vocês têm que ouvir os professores têm que instruir, falar com vocês. Mas o aprendizado da prática, ele também é indispensável. E durante muito tempo as escolas ficaram só na parte teórica. Quando eu estudava, meus professores passavam textão na lousa, a gente só copiava. E muitas vezes não aprendia nada. Eu fiquei anos na escola e não levaram para o laboratório para fazer uma experiência, para manipular alguma coisa química, para olhar no microscópio. Nunca. Na escola onde eu estudei, nunca isso aconteceu. E hoje a escola está melhorando nesse aspecto. A gente tem buscado, discutido, estudado para oferecer coisas mais dinâmicas, mais práticas. Quando a gente pensa, por exemplo, numa criancinha,
quando ela nasce, ela vai crescendo, ela aprende muito mais por imitação das coisas práticas do que com discursos. A criança imita os pais, o jeito de falar, o jeito de comer, os gestos, o jeito de se comportar. A imitação fala muito mais do que 1000 palavras. Então, quando a gente vai para a prática, a gente observa, a gente imita, a gente testa, a gente... Enfim, ali na prática a gente tenta inventar, a gente tenta construir. Isso realmente tem um impacto interessante na nossa vida de estudos. Então, é isso que a gente está tentando melhorar cada vez mais na rotina da escola. Quinta pergunta. Como deve ser um currículo que é centrado no estudante, em você? É aqui que entra o projeto de vida, tá bom? Muitas pessoas se perguntam assim, nossa, para que eu estou estudando isso? Qual o impacto disso na minha vida? Onde eu vou usar essa fórmula de matemática? Onde eu vou usar isso que eu aprendi na aula de química? Onde eu vou usar isso que eu aprendi na aula de sociologia? Meu Deus! Qual o sentido de estudar isso? Você já se perguntou isso alguma vez? Conte para mim aí, fale no chat ou não. Tem alguma vez que você já se questionou por que eu estou estudando isso? Onde que eu vou encaixar isso na minha vida? Você já viveu essa experiência? Fale aí para mim um pouquinho. Tem alguma coisa que você já estudou que você não conseguia entender bem o sentido de estar estudando aquilo? Acho que todo mundo já, né? Muitas vezes, várias vezes. Eu também, enquanto estudante, e até hoje, porque eu ainda sou estudante. Eu não estou mais no ensino médio, mas eu estudo todos os dias, faço cursos, etc. E, cara, é tão difícil você estudar alguma coisa, querer aprender uma coisa que não faz sentido para você. É chato, é desinteressante. É isso que a gente também está discutindo. Como tornar as aulas significativas para os alunos. E é aí que está a importância do projeto de vida. Porque se você tem um projeto de vida, você vai começar a dar cor para os seus estudos. Os estudos vão começar a fazer sentido para você. Se você não tiver um projeto de vida, você vai ficar perdido e não vai achar sentido naquilo que você está estudando. Então, eu falava semana passada, semana retrasada, melhor dizendo, com o Gabriel, do segundo A. A gente conversou a respeito disso. Quando você tem um projeto de vida, você começa a enxergar coisas boas em todas as aulas. Por exemplo, ele comentou comigo que ele já teve o projeto de vida de ser dono de um mercado. Tá. Quando você sonha em ser dono de um mercado, você começa então a estudar para que isso dê certo. E aí você entra nas matérias, você começa a encontrar coisas em cada matéria que vão ser importantes para você ter um mercado um dia. Exemplo, matemática. Ela vai te dar várias habilidades para você lidar com números. Ela vai te ajudar a resolver problemas por meio de fórmulas, por meio de números. E isso vai destravar a sua mente e quando você for para o mercado, você vai saber lidar melhor com o seu dinheiro. Você vai saber fazer cálculos. Você vai saber lidar melhor com impostos, com essas situações que envolvem números, cálculos, dinheiro. Aí você entra para uma aula de filosofia, você vai entender que é importante você buscar uma ética para se relacionar com seus clientes, com seus funcionários, com seus fornecedores. A gente tem que ter ética nas relações. Ética na hora de vender, ética na hora de comprar, ética para saber colocar um preço justo. Aí entra a sociologia. Você buscar uma certa justiça nas relações sociais. Você, na hora de definir um preço, você vai saber interpretar as situações da sociedade de desigualdade. E você vai contribuir para que as pessoas
tenham aquele produto que elas tanto querem. Então, você vai ser justo naquilo que você vai fazer ali na sua compra e venda. Você vai conhecer que tem uma lei que se chama Código de Defesa do Consumidor, a gente estuda isso no 3º ano. E que você tem que respeitar essa lei. Você não pode vender coisa com validade vencida. Você tem que oferecer as informações claras para o seu cliente, para o consumidor. Tá entendendo? Você vai começando a valorizar as coisas que são ensinadas em cada disciplina. Eu poderia falar de todas. Todas vão contribuir de alguma forma para que você abra um mercado com sucesso um dia. Tudo que a gente vai estudar vai ter relação com isso? Talvez não. Mas também a gente tem que pensar que se um dia você abrir um mercado, você não vai ser só dono de mercado. Projeto de vida envolve também as outras partes da sua vida. Você tem o mercado, mas você também tem uma família, você também tem a sua vida física. A educação física vai te ensinar a cuidar da saúde física, para que você esteja saudável, disposto para trabalhar bem lá no mercado. Entende? Então, quando a gente tem projeto de vida, as coisas têm sentido. É por isso que o projeto de vida é o coração do estudante, é o coração da escola. Sem projeto de vida, nada tem sentido. Estão entendendo isso? Quando você tem o projeto de entrar numa faculdade, você vai começar a estudar de forma séria, aprender o máximo de cada conteúdo, porque você tem um vestibular para prestar, você tem um Enem para prestar, e você tem que ter sucesso, porque tem um monte de gente concorrendo ali, e os melhores vão se dar melhor. Se você não tem esse projeto de vida, essa meta, esse objetivo, não adianta nada a apostila, não adianta nada eu falar 1000 coisas, não adianta nada a divisão por área de conhecimento, não adianta nenhuma facilidade que te oferecerem. Tudo tem sentido apenas quando você tem um projeto de vida. E é aqui que está a resposta dessa última questão. Nós estamos montando aulas para tentar ajudar vocês a desenvolver a vida de vocês. O currículo foi montado pensando nisso. As mudanças que estão acontecendo na educação são pensando em desenvolver o projeto de vida dos alunos. A gente está olhando mais do que em outras épocas para o estudante. Como que tudo isso vai ter sentido para você. Beleza? Última parte da aula agora. Ah, tem mais uma aqui, ó. Quando vocês entrarem lá no link da escola, vocês vão encontrar essa atividade aqui. Definindo prioridades para estudar. Isso é importante, tá? A gente aprende um pouco com cada matéria, mas a gente tem que definir algumas prioridades, tá? Então, você define o que é mais importante e as coisas que são menos importantes. E, claro, você vai dedicar mais da sua atenção, mais do seu tempo para aquilo que é mais importante. A vida é assim. Não dá para priorizar tudo ao mesmo tempo. O que vocês vão fazer, então? Você vai visualizar a lista de todas as disciplinas e aí você vai escolher um conteúdo de uma disciplina para você estudar de uma forma mais profunda. Por exemplo, eu escolhi matemática e eu quero entender mais proporcionalidade. Pronto. E aí você desenvolve um plano para estudar isso. Eu queria que vocês citassem agora uma matéria da escola que chama mais a atenção de vocês, aquela que vocês mais têm interesse. Independente do professor, de como é a aula, eu estou falando assim, um assunto, uma matéria que desperta curiosidade e interesse na vida de vocês, que vocês acham importante para vocês. Citem aí para mim. Eu gostaria que alguém compartilhasse uma matéria e um conteúdo que você considera importante para se aprofundar, para estudar mais. Vamos lá. Então, professor, eu gosto muito de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, enfim, eu acho bem interessante. Legal, Bianca. Você conseguiria
dá um motivo para isso? Por que que esse assunto te chama tanta atenção? Por que que você acha importante estudar esse assunto? Eu acho que todo mundo tem que ter conhecimento sobre o que aconteceu, né? Pra não voltar a se Uhum. repetir. E, sei lá, tipo... Uhum. não sei. Ah, legal, legal. Muito obrigado mais uma vez. Realmente, estudar a história, a relação do homem com o seu passado, a relação do ser humano com os seus antepassados, como que as coisas se construíram, como que o mundo chegou até aqui, isso é importante para todo mundo. Lógico, aí tem pessoas que acabam virando historiadoras e se aprofundam nesses assuntos. E o trabalho desse historiador é muito importante, porque é graças ao trabalho dos historiadores, de quem se dedicou a isso, que hoje a gente tem a possibilidade de ensinar sobre esse assunto, de aprender sobre esse tema. Porque alguém recortou isso, selecionou e se especializou naquele assunto. Legal. Eu também me interesso bastante por esse assunto. É uma das coisas que eu priorizo nos meus estudos. A história, inclusive a história das guerras. Última parte da aula. Eu falei também que hoje comentaria sobre a importância de compartilhar conhecimentos. A Ana citou português. Legal, Ana. Legal. É muito importante a gente ler obras literárias, se aprofundar nesse aspecto, porque melhora a nossa comunicação, amplia nosso repertório linguístico, a gente consegue entender melhor o que as pessoas estão comunicando e a gente consegue se expressar melhor. Então, se aprofundar na própria língua é fundamental para qualquer pessoa, seja qual for o projeto de vida. A Kailane citou também português, a área da redação. Realmente, muito importante, até porque a gente está o tempo todo postando na internet, escrevendo por texto, então saber escrever cada vez melhor é importante. E também tem toda essa questão de Enem, vestibular, concursos, onde a redação aparece. Então, saber escrever bem para se comunicar e também para se dar bem nesses possíveis processos seletivos que a gente tem ao longo da vida. Legal. Então vamos falar sobre a importância de compartilhar conhecimentos e aqui a gente encerra. Deixa eu perguntar para vocês. Tem alguém aqui que já aprendeu alguma coisa com algum colega da turma? Por exemplo, assim, tem uma matéria que meu colega entende bem, eu já aprendi com ele. Alguém já viveu essa experiência, sim ou não? De aprender com um colega? Legal, legal. Vocês poderiam citar um exemplo? Oi, Guilherme, apareceu. Saudade. Tava vendo o jogo do bicho, né? O João também falou que sim. Alguém saberia ou gostaria de citar um exemplo? Eu já aprendi tal coisa com fulano de tal. Quando eu era aluno do ensino médio, eu aprendi com alguns colegas, sim. Mas ali eu mais ensinava do que aprendia. Minha turma não era uma turma muito estudiosa. Então tinha um aluno que sabia um pouco mais matemática do que eu e eu aprendi alguma coisa com ele. Mas, no geral, eram os alunos que vinham pedir para mim. Na sua rotina... Aqui é uma outra pergunta importante. Você já percebeu que tem alguma dificuldade na organização do seu estudo? Então, por exemplo, quando a gente fala de organização de estudo, vocês notaram alguma dificuldade já? Sim ou não? Na organização. Aí, da sua rotina, da sua vida, dos seus horários. Eu sei que lá atrás vocês já comentaram a respeito disso. Bastante. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam nesse aspecto? Uma das dificuldades que eu enfrento, confesso, é a distração. Me distrair com outras coisas. Então, às vezes eu estou estudando pelo celular, vem uma notificação, alguma coisa ali que distrai a minha atenção.
Enfim, cada um aqui tem a sua dificuldade. Em seguir o horário, me distraio fácil, perco a hora. Acho que muitos aqui também passam por isso, realmente. Outra pergunta. Só relacionando essa questão da interação, eu acho interessante a gente interagir para encontrar meios de focar mais, de melhorar a organização. Trocar ideias, perguntar para algum colega, qual é a estratégia que você está usando? O que você faz para se organizar, para focar? Me ajuda aí, chama minha atenção. Se você vê que eu estou desviando a atenção, chama minha atenção. Sabe, assim, essa interação também é boa nesse sentido da organização, de enfrentar as dificuldades que a gente acha na vida de estudos. Quarta, quais as vantagens de estudar com um colega em dupla ou em grupo? Quais são as vantagens disso? Se tem aí uma ou duas vantagens de estudar em equipe, estudar em grupo, fazer trabalhos em grupo. Cite, assim, benefícios disso. É bom estudar sozinho, fazer sozinho? É bom. Mas quando a gente vai para o grupo, quais são as vantagens, os benefícios de estudar coletivamente? Se tem aí uma coisa boa de estudar em grupo, de fazer trabalho em grupo. 10 segundinhos, porque a aula está indo para o fim, tá? Ambos iriam aprender, o que um não sabe, o outro pode ajudar, legal. Também eu acho que desenvolve a solidariedade, a empatia, a simpatia, desenvolve aprender a liderar, porque quando a gente tem um grupo, tem o líder que se destaca ali no grupo, a habilidade de dividir tarefas, de não concentrar tudo em si mesmo, aprender a trabalhar em equipe. Isso tudo é muito importante, desenvolve essas habilidades na gente. Aqui eu tenho duas frases, eu queria que vocês falassem o que vocês pensam a respeito delas para a gente poder encerrar. Primeira, dar é melhor do que receber. E segunda, dividir o que se sabe implica em ter consideração com os demais e ampliar os horizontes sobre o mundo. Vocês concordam com essas frases? O que acham a respeito? Por quê? Vocês concordam com essas frases que a gente leu? Dar é melhor do que receber. Dividir o que se sabe implica em ter consideração com os demais. Vocês concordam com essas frases, sim ou não? Tem algum comentário a fazer sobre elas? Legal. Depois ali na atividade, no papel, eu quero que vocês falem um pouco mais a respeito, tá bom? Por que vocês concordam com essas frases? Realmente, eu não vejo sentido em estudar sem compartilhar. Não vejo sentido. Eu acho que o sentido é a gente deixar a coisa fluir, compartilhar conhecimentos. Qual o sentido de eu aprender e guardar para mim, e não multiplicar, e não compartilhar isso? Então, a minha vida de estudos tem sentido porque eu tenho com quem compartilhar esses estudos, os meus aprendizados. Porque assim a gente vai ajudando outras pessoas a crescer. Última pergunta aqui. Você se considera uma pessoa capaz de compartilhar conhecimentos, aprendizados? Você é uma pessoa que compartilha, sim ou não? Legal, muito bem, Bianca. Muito bem, Guilherme. Boa. Que a gente possa, então, entender que no meio dessa vida de estudos, compartilhar conhecimentos é fundamental. A gente entende melhor as coisas. Quando a gente compartilha, fala, dá uma aula, apresenta um trabalho, ensina alguém, parece que o conhecimento vai ficando mais fixado na nossa mente, vai grudando mais na vida da gente. A gente aprende mais quando a gente compartilha. Eu garanto, eu faço isso e dando aula, debatendo com alguém, ensinando alguém, dando uma palestra, fazendo uma postagem a respeito do assunto, que parece que o conhecimento gruda em mim. E eu aprendo melhor. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Eu vou resumir aqui. A gente falou sobre a organização dos componentes por área. A gente viu que o que dá sentido a tudo isso é o projeto de vida. Se a gente não tiver um projeto de vida, as matérias, as áreas de conhecimento não fazem sentido para nós. A gente entendeu que é necessário definir algumas prioridades, tá?
E a gente também entendeu que no meio dessa vida de estudos é importante dialogar, compartilhar conhecimentos, trocar ideias, debater, interagir. A gente contribui com o próximo e também cresce. É isso aí. Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida na atividade, me procuram, ok? Até mais, meus queridos. Fiquem na paz. Tchau. Falou. Falou.